Boa noite a todos. Hoje é um dia bem especial para nós, aqui representando a Nova Diagnóstico por Imagem e o grupo de estudos da Nova, o Genos. Hoje começamos mais um ciclo de aulas, convidando pessoas especiais, amigos que fazem parte da nossa história, que são extremamente capacitados. E hoje eu tenho a honra de apresentar aqui a doutora Ula Lindoso Passos, que além de uma grande amiga, é uma brilhante profissional. E eu gostaria de apresentar Ula. Ula se graduou em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, pela UFPE. A residência médica ela fez pelo Hospital do Servidor Público Estadual. Tenho a honra de dizer que ela foi minha contemporânea. Muito bom ter passado esses anos junto com a Ula, estudando e passando, tendo maravilhosos momentos de aprendizado lá. E hoje Ula é médica do grupo de neuro e cabeça e pescoço do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital também do Servidor Público Estadual, além de ser doutora em radiologia de cabeça na área de cabeça e pescoço pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, hoje é um prazer estar com ela aqui, conversando com a gente sobre tomografia de seios da face, com o meu laudo. Acho que isso é interessante porque atualmente a gente precisa trocar ideias sobre formas de laudos, protocolos, experiência de cada serviço, a experiência pessoal de cada um. Acho que essa troca é muito rica, ajuda demais, né, no nosso crescimento e como grupo e individual também. E é uma honra para nós, Ula, termos você aqui hoje. Agradeço demais que você recebeu esse convite de bom grado e aceitou. Estou muito feliz por isso, muito feliz de ver pessoas também compartilhando hoje com a gente esse webinar. Só lembrando que a gente não vai poder falar durante a apresentação por ser a metodologia webinar. Então, não sei, Ula, se você concorda, mas caso o pessoal queira se manifestar através do chat, pode, livremente, e aí você conduz da melhor maneira, em termos de resposta ou discussão, como você preferir melhor, tá certo? Eu vou deixar você bem à vontade. Estou vendo que Uhum. tem vários amigos aí que entraram da nossa época, Daniel, Rosângela, Rosinha, coisa boa, né? Estender isso aí para o maior número possível de pessoas. E com você a palavra, Ula. Obrigada e boa Ah, sorte aí na sua apresentação. obrigada, Alessandra, pelo convite. Eu que fico honrada, e é muito bom, né? A gente além de ser amiga e se encontrar, também participar dividir isso com vocês, né? Um pouco da minha experiência em seios da face. A minha melhor parte do currículo, eu falei para a Alessandra que eu ia falar aqui, é que eu era vizinha dela desde pequena, então a gente se conhece desde criança, morou a vida inteira no Amigas mesmo. de infância. Então, faz Verdade. muito tempo. E que ela foi minha R+, tá? Então, ela que me ensinou um monte de coisa também. Sim. Mas tudo bem. Então, eu vou começar a falar. Eu acho que talvez a melhor maneira seja no final mesmo, mas se quiser pode ir mandando os chats e tal, e fiquem à vontade. Aí no final a gente abre para perguntas, para quem quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre seios da face, deixa eu compartilhar a tela, sim, né? Então, eu vou falar um Perfeito. pouco sobre seios paranasais, tá? Para começar, eu vou fazer uma breve revisão, porque, como a Alessandra falou, nem todas as pessoas fazem tanto tomografia e ressonância de cabeça e pescoço, então é só uma breve revisão, né? Então, o que que significa os seios paranasais? Eles são cavidades aéreas dos ossos da face que ficam ao redor das fossas nasais. E eles têm um exame clínico limitado, né? Porque eles ficam dentro dos ossos da face. A avaliação dos seios paranasais ela é feita principalmente pela nasofibroscopia no consultório do otorrinolaringologista, mas também pela tomografia e ressonância magnética. Na urgência, o principal, a principal, o principal objetivo, né, da tomografia é avaliar processo inflamatório agudo, mas também as complicações, né, e avaliar o trauma. E a gente usa sempre a tomografia para avaliar essas cavidades na urgência.
quando na avaliação de maneira eletiva, os exames de imagem eles são direcionados principalmente para avaliação de processos mais crônicos, né? Ou seja, obstruções nasais crônicas, sinusites que não respondem ao tratamento habitual, né? Também na programação cirúrgica, tanto da cirurgia endoscópica nasal, como também de apneia do sono, por exemplo, e de cirurgia ortognática. Então, de maneira geral, a gente usa muito mais a tomografia que a ressonância magnética. E como que eu avalio as cavidades paranasais? Uma coisa que a gente não pode esquecer de avaliar é o osso nasal. Então, eu sempre começo pelo osso nasal. Aqui é um plano axial de tomografia computadorizada. Aí a gente avalia o osso nasal, avalia as partes moles adjacentes, o espaço aéreo dentro da fossa nasal, e daí avalia toda a fossa nasal, né? Dentro da fossa nasal, a gente pode, então, ver o septo nasal, a porção cartilaginosa, a porção óssea aqui mais posterior, os espaços aéreos, nós podemos ver, né? O meato comum, que é esse espaço aéreo que fica medial às conchas nasais, e ele todo é chamado de meato comum, então é o meato comum adjacente à concha inferior, à concha média, à concha superior. E aqui as conchas nasais, a superior, a média e a inferior, tá? Além disso, a gente pode encontrar umas variantes anatômicas muito comuns, né? São a concha nasal bolhosa, que é essa pneumatização da concha, que ela pode ser completa ou incompleta, por exemplo, a gente pode ter uma pneumatização somente da lamela vertical, mas o principal objetivo da gente descrever essa concha bolhosa, na verdade, é para que os otorrinos, na hora de avaliar pela nasofibro, eles não confundam uma concha bolhosa com uma lesão polipoide, por exemplo. Eles pensem, se eles sabem que aqui tem uma concha bolhosa, eles não vão pensar que isso aqui é um pólipo. A princípio, eles vão entender que é uma concha bolhosa. E as conchas paradoxais, que pela curvatura invertida, esses pacientes acabam também sendo mais propensos a fazer obstrução nasal. Então, isso é só de maneira geral. O que é importante que a gente saiba? Além, claro, de conhecer os seios, né, paranasais, é importante que a gente lembre das relações das cavidades paranasais com estruturas adjacentes. Então, eu sempre, quando eu vou avaliar um seio maxilar, eu não posso esquecer que ele tem relação com a órbita e ele tem a relação com os dentes. Isso é muito importante, especialmente em processos inflamatórios agudos, né? Também lembrar da fossa pterigo-palatina, que nada mais é que uma encruzilhada entre os seios da face e a base do crânio e o crânio em si. Então, tudo que cai na fossa pterigo-palatina tem o potencial de disseminar, né, de ter uma extensão intracraniana. Os seios frontais, lembrar, tem relação então com o quê? Com a órbita também, né? Tem relação com a fossa craniana anterior, então a gente pode ver disseminação para cá, e também saber que ele drena através do recesso frontal. Os seios etimoidais, eles são divididos em células etimoidais anteriores e posteriores, tá? Mas as células etimoidais anteriores são as que a gente mais comumente fala, e a gente deve saber que ela tem relação com a fossa craniana anterior, com a órbita. Então, se eu tenho uma fratura de lâmina papirácea, né, que é essa parede lateral das células etimoidais, eu posso ter, por exemplo, uma herniação da musculatura ocular extrínseca para dentro do seio, e essa relação, e também aqui mostrando no plano sagital com a fossa craniana anterior. E os seios esfenoidais, né? Lembrar que eles têm uma relação importante com o ápice orbitário. Então, por exemplo, uma sinusite de seio esfenoidal, ela pode disseminar para o ápice orbitário, e esse paciente pode ter consequências graves, e o ápice orbitário, né, ele se comunica com a porção intracraniana também, né? Ele também se comunica com a cela, tá? E também com os seios cavernosos. Então, o intuito não é que a gente aprenda isso agora, mas a gente tem que saber que precisa estudar e dominar as relações das cavidades paranasais para que, diante dos processos inflamatórios agudos graves, por exemplo, né, ou crônicos, o que quer que seja, a gente precisa procurar sinais de complicações em estruturas adjacentes. E aí a gente vai ver essa relação. Então, uma via de drenagem muito importante das cavidades paranasais é o complexo osteomeatal. Então, o complexo osteomeatal, ele é formado pelo ósteo maxilar, que é essa bolinha aqui, onde é o ósteo de drenagem do seio maxilar, né? Pelo infundíbulo, que está aqui em amarelo,
pelo hiato semilunar, pelo meato médio e pelo processo uncinado, tá? Tudo que, então, tudo que drena do seio maxilar, também que drena das células etimoidais anteriores, também vão para o meato médio. Tudo isso, caso eu tenha uma obliteração da região do complexo osteomeatal, por algum motivo, por exemplo, por uma bula etimoidal proeminente estreitando essa região, tudo isso vai gerar consequências, né? Que pode ser aprisionamento de secreção, pode ser também uma mucocele, que é uma distensão da cavidade, né? Uma predisposição a desenvolver uma sinusite crônica. Então, tudo o que drena do complexo para o complexo osteomeatal, se esse complexo osteomeatal tiver obliterado, todas essas outras regiões podem ser acometidas. Além do complexo osteomeatal, a gente tem o recesso frontal, que drena o seio frontal, e ele também drena para o meato médio. Então, apesar da via de drenagem do seio frontal ser o recesso frontal drena para a região do complexo osteomeatal, que é o meato médio. Então, ele também costuma estar afetado. E a outra via de drenagem importante é o recesso esfenotimoidal, que vai drenar do esfenoide, vai drenar para as células etimoidais posteriores e para o meato superior. Então, aqui só mostrando, imagina se eu tiver uma obliteração da região do complexo osteomeatal, eu posso ter um acometimento do seio maxilar, por exemplo. E aí, falando um pouco daqueles exames que chegam no pronto-socorro, tá? As urgências, o que a gente precisa lembrar diante de uma tomografia computadorizada de seios da face num paciente que vem com um quadro de síndrome gripal, como era esse caso, uma paciente do sexo feminino de 41 anos com síndrome gripal. Então, a gente vai precisar avaliar as fossas nasais, como eu falei para vocês. O osso nasal nem é tão importante, porque eu não tenho história de fratura, mas as fossas nasais, elas estão acometidas de maneira simétrica, né? A gente tem um abaulamento, um espessamento da mucosa das conchas nasais, um espessamento da mucosa das fossas nasais, né? Além de ter já, e como variante anatômica, essa pneumatização da lamela vertical das conchas, mas a gente percebe que o espaço aéreo dentro das fossas nasais é um espaço aéreo reduzido, tá? Então, assim como a gente sabe, então, ninguém tem uma gripe de um lado só, né? A gripe, ela é sempre uma coisa difusa. Então, o acometimento vai ser difuso, acometendo fossas nasais, mas também acometendo as cavidades paranasais de maneira bem difusa. Então, é o que acontecia nesse caso. O paciente tinha um espessamento da mucosa de revestimento das fossas e das conchas nasais, com redução do espaço aéreo das fossas nasais, um espessamento mucoso das cavidades paranasais, obliteração dos infundíbulos, né, ou seja, também dos infundíbulos, do hiato semilunar, do meato médio, ou seja, do complexo osteomeatal, a gente pode dizer isso. Tinha obliteração dos recessos esfenotimoidais também, e também do recesso frontal. Então, além disso, tinha bolhas de secreção mucosa. Esse é um outro caso também, um paciente com a síndrome gripal, esses que chegam no pronto-socorro mesmo. E o que o médico do pronto-socorro quer saber? Então, basicamente, a gente não pode deixar de descrever se o paciente tem ou não sinais de processo inflamatório agudo, tá? Então, geralmente, para a suspeita de um processo inflamatório viral, eles pedem pouco tomografia, né? Dependendo. Mas, assim, se ele suspeita de que aquilo pode ser um processo já com uma complicação por infecção bacteriana concomitante, eles acabam pedindo para ver se vão entrar com antibiótico e tal. E aí, o nível hidroaéreo indica, e também essas bolhas de secreção, eles devem ser descritos no relatório, porque indicam que esse paciente tem um processo inflamatório agudo, né? E aí a gente costuma colocar assim, com nível hidroaéreo ou com bolhas de secreção, que podem representar processo inflamatório agudo ou secreção residual. Porque, vamos supor, se eu sei o contexto desse paciente, ele chegou no pronto-socorro num processo inflamatório agudo, ok. Mas se eu não tenho tanto esse contexto, muitas vezes pode ser um paciente que está melhor, né, da sinusite, por exemplo, que foi tratada, e ele está fazendo uma lavagem nasal e ele tem nível hidroaéreo. Então, a gente acaba colocando sempre assim, que pode corresponder a processo inflamatório agudo ou secreção residual. Então, a rinocinusite aguda são aqueles quadros que duram menos de 4 semanas. A gente não pode esquecer de avaliar fossas e conchas nasais, falar da obliteração dos ossos de drenagem, das bolhas de secreção, nível hidroaéreo, como eu falei. Lembrar que o acometimento é sempre difuso
e que pode ser viral ou bacteriana, mas isso aí quem vai conduzir vai ser o médico assistente, né? Aqui um outro caso, né, de um paciente com uma sinusopatia maxilar esquerda, tá? E aí eu falo para vocês, toda vez que a gente tiver um processo inflamatório difuso, né, tiver uma síndrome gripal, geralmente o processo é inflamatório difuso. De maneira exatamente oposta, toda vez que eu tiver um acometimento unilateral de uma cavidade paranasal, ou de duas que seja, por exemplo, das células etimoidais anteriores e do seio maxilar drenando drenando para o complexo osteomeatal, eu devo pensar que talvez esse paciente não tenha um quadro inflamatório viral puro e simples, ele pode ter alguma coisa atrás disso, né? Então, toda vez que eu tiver uma sinusopatia unilateral, eu tenho que avaliar muito bem o quê? Os dentes, por exemplo, né? Eu preciso avaliar os dentes, se eles podem ser um foco dentário, como nesse caso. Então, o paciente ele tinha um espessamento mucoso do seio maxilar esquerdo e tinha também um cisto periapical aqui, com descontinuidade óssea do cisto, formando, então, provavelmente uma sinusite odontogênica. E nesses casos a gente vai falar com a descontinuidade, né, um cisto periapical, sinais de tratamento endodôntico, cisto periapical, descontinuidade da parede do cisto, devendo-se considerar a possibilidade de sinusite odontogênica. Então, a sinusite odontogênica, a gente provavelmente vai ver esse predomínio unilateral. O paciente, muitas vezes, ele tem antecedente de manipulação dentária, mas eventualmente é um paciente que tem sinusite crônica de um dente que está ali há muito tempo, né? Que foi tratado de um canal, ele nem tem um quadro tão agudo. E outro dado importante é uma sinusite refratária, porque o tratamento da sinusite bacteriana de origem nasosinusal, né? Ele é diferente do tratamento da sinusite odontogênica. Então, tem outro antibiótico que vai ser usado, né? Eles vão precisar cobrir para outra coisa. Então, muitas vezes os pacientes ficam indo no pronto-socorro, a causa é dentária, e esses pacientes não têm o diagnóstico adequado, ficam tratando várias vezes sinusite crônica, sinusite crônica. Na verdade, eles nunca trataram de maneira adequada a sinusite odontogênica deles. Outra coisa que a gente tem que lembrar também, quando avalia, como eu falei para vocês, a gente vai avaliar a fossa nasal, vai avaliar, vai tentar identificar algum processo que esteja fazendo com que aquele paciente desenvolva uma sinusite, né? Mas também é papel do radiologista procurar sinais de complicação. Isso é especialmente importante em crianças. Nesse caso, era uma criança que tinha uma sinusopatia, né? Esfenoidal, etimoidal, então esfenoetimoidal e maxilar do lado direito, e também uma proptose, né? A gente pode ver que esse globo ocular, ele está protruso em relação ao outro lado, e quando a gente observa essa proptose, a gente tem que lembrar, ela tinha, além desse espessamento aqui na região do epicanto medial da órbita, né? Esse espessamento periorbitário, palpebral, se um sinal de que alguma extensão pós-septal pode ter acontecido, é essa assimetria dos globos oculares, né? Dos bulbos oculares. Então, a gente observa que tinha o quê? Uma densificação aqui da gordura do espaço pós-septal extraconal, né? Estava fora da musculatura, e também não tinha nenhum abscesso superiosteal, parecia mais apenas uma densificação, talvez uma leve efusão, tal, mas esse paciente, ele já tem uma celulite pré e pós-septal e tem indicação, né? Ele tem potencial para uma extensão intracraniana, porque tem na cavidade orbitária, é um paciente que precisa ser internado e submetido a antibiótico venoso. Tá? Então, uma dica é sempre olhar a posição dos globos oculares para ver se existe ou não uma proptose, para a gente, então, fazer esse diagnóstico. Muitas vezes isso não é visto. Então, se o paciente tem queixas oftalmológicas, se ele tem sinusite, a gente precisa avaliar, né, celulite pré e pós-septal e essa densificação da gordura ou até coleções mesmo, aí adjacente. Esse foi um caso bem interessante também de uma paciente do sexo feminino, com 39 anos, com cefaleia intensa, há uma semana.
E aí, se a gente observar, essa paciente ela tinha um seio esfenoidal totalmente preenchido por um material com atenuação de partes moles, né? Eu costumo usar material com atenuação de partes moles barra líquido, mais do que usar material hipodenso ou hiperdenso, porque como isso se refere... Agora, muitas pessoas usam, eu costumo falar mais de partes moles ou líquido. Por quê? Porque como é em relação a uma cavidade que seria, por exemplo, hipodensa, né, o A, ele é hipodenso em relação à secreção, então essa secreção deveria ser hiperdensa, mas aí dá uma confusão, então eu prefiro falar que tem uma atenuação de partes moles ou líquido. Então aqui era esse preenchimento do seio esfenoidal, dos seios esfenoidais, e aqui tinha uma célula timoidal, né, uma célula de onode, ela tinha essa célula timoidal que se projetava posteriormente aqui para frente, para cima do seio esfenoide. Então, isso é uma célula de onode, né? E aí, só fazendo um parêntese, as células de onode, elas são essas células etimoidais posteriores que podem se projetar para cima do seio esfenoidal, como nesse caso, e aí quando você olha no plano coronal, a gente consegue ver, né, como se fosse uma linha horizontal aqui, em relação ao seio esfenoidal, e aqui a gente consegue ver a célula indo para cima do seio esfenoide. E nesse caso, dava para ver que essa célula de onode, essa célula etimoidal posterior, ela tinha uma descontinuidade. Existia uma descontinuidade da célula em relação ao seio esfenoide. Então, além dela estreitar o recesso esfenoetimoidal, ela também tinha uma descontinuidade. E aí, nesse caso, que eu sempre falo, a gente não pode se contentar em encontrar somente a sinusite e falar, ah, olha, ela tem uma sinusite esfenoidal, então aqui é óbvio que isso aqui é uma justificativa para essa cefaleia intensa da paciente. Sim, pode ser que seja, né? Mas a gente tem que procurar outros achados. O que que vai o que que me faz pensar que talvez ela tenha extensão além dos seios esfenoidais? Essa erosão, né? Então, não é... Se ela tem uma erosão da célula etimoidal aqui, de repente ela pode ter erosão de outras estruturas também, e aí ela pode ter uma extensão para a fossa craniana. Essa paciente, ela, além da sinusopatia esfenoidal, ela tinha sinais de trombose do seio cavernoso. Então, observem que aqui é um seio venoso, que é o seio sigmoide, né? O seio cavernoso, ele envolve a artéria carótida interna, aqui intracavernosa. Então, se eu já tenho os seios venosos cheios, o meu seio cavernoso aqui, o seio cavernoso deveria também estar cheio. E eu deveria, então, não conseguir ver tão nitidamente as artérias carótidas internas intracavernosas. Então, essa paciente, ela tinha sinais de trombose de seio cavernoso bilateral, e também aqui do petroso superior, tinha sinais de trombose. Então, era uma paciente com sinusite esfenoidal e com essa complicação, né? Além disso, ela foi submetida a uma ressonância magnética, tinha sinais de pus mesmo dentro do esfenoide, né? Era uma secreção hiperproteica. Os sinais de trombose do seio cavernoso se confirmaram aqui também. A carótida aqui dava para ver separada com trombo ao redor. A paciente tinha ainda um quadro de diabetes insípidos, era interessante. Ela fez um quadro de diabetes insípidos e ela tinha uma erosão do assoalho aqui da célula túrcica e um aumento da hipófise, tá vendo? Com uma hipofisite bacteriana relacionada a esse processo todo. Então, esse caso é só para a gente lembrar que nós precisamos procurar complicações, né, de uma sinusite, porque nem sempre ela vem assim sozinha. Então, a sinusite aguda, um quadro que chame a atenção, né, de cefaleia muito intensa, a gente deve, então, injetar contraste e procurar outras complicações. Pode ser extensão intracraniana, extensão para a célula túrcica, extensão para os para intracraniana, célula túrcica, para seio cavernoso. Então, aqui só para mostrar para vocês, a paciente foi então tratada, ela fez drenagem do seio esfenoide, aqui era a fase pré-cirúrgica, né? Aqui pós, então o esfenoide já drenado, e o seio cavernoso, que
estava abaulado, isso é um sinal de trombose de seio cavernoso, quando tem um abaulamento do seio, aqui ele estava côncavo. Então, o seio cavernoso, quando trombosado, ele é convexo, e quando normal, ele é côncavo, tá? É outro sinal de que pode existir, então, uma trombose de seio cavernoso. Aí, falando ainda das urgências, dos quadros urgentes, a gente deve lembrar das fraturas. Então, como que eu vou avaliar um paciente que teve uma fratura, um trauma nasal? Principalmente quem trabalha em hospital que tem paciente idoso, essas fraturas são super comuns. Então, queda da própria altura, o paciente caiu, bateu com o nariz no chão. E aí, o que a gente precisa avaliar? Dados importantes. Então, a gente não pode esquecer de avaliar partes moles, tá? Por quê? Porque se a paciente também tiver uma fratura antiga, se não tiver alteração de partes moles, eu vou saber então que aquilo é uma sequela e não uma fratura nova, tá? Então, a outra coisa, nós vamos avaliar o osso nasal e o septo nasal. Então, lembrar que esses pacientes, eles têm, um dado importante é falar se ele tem ou não laterorrenia, tá? Então, por exemplo, o osso nasal, ele tá desviado para o lado direito, então esse paciente, ele tem laterorrenia direita. Toda vez que um paciente tiver laterorrenia, numa fase aguda, tiver história de trauma, para ter a laterorrenia, eu preciso ter fratura do septo. Então, a gente deve procurar ativamente fratura de septo nasal. E como que eu acho fratura de septo nasal? Uma dica é procurar pequenos focos gasosos, assim, junto, né? Esse caso, a fratura, assim, é bem nítida, né? Mas, eventualmente, as fraturas são difíceis e a gente acaba vendo só, tipo, um pequeno foco gasoso adjacente àquele traço de fratura, muitas vezes muito discreto. Uma coisa também importante de lembrar é que a mucosa, ela é um tecido muito mais frouxo que a pele do nariz, por exemplo. Então, algumas vezes, quando a fratura é discreta, eu posso nem ter tanta alteração de partes moles de pele subcutâneo e posso ter alteração da mucosa. E aí tem essa obliteração nasal. A laterorrenia, ela tem indicação de ser corrigida na fase aguda, tá? Geralmente eles sedam esse paciente e eles fazem a correção no, no, no próprio dia do trauma, né? Ou então, no máximo, no outro dia pela manhã, porque eles precisam colocar tampões, porque não é só uma questão de estética. Quando você tem, por exemplo, uma fratura só do osso nasal num idoso, muitas vezes eles não vão manipular aquilo, né? Porque é uma questão de estética, tal, dependendo da faixa etária. Mas quando tem laterorrenia e tem sinais de fratura, o paciente pode evoluir com obstrução nasal. Então, é necessário que se faça a correção desse trauma, né? Dessa fratura. Outro dado muito importante que às vezes as pessoas esquecem de falar são as fraturas que acometem o assoalho da órbita, onde a gente sempre tem que referir se esse acometimento do assoalho, ele pega ou não o forame infraorbitário. Por quê? Porque pelo forame infraorbitário passa o segundo ramo do trigêmeo. Então, mesmo as fraturas não desalinhadas, elas precisam ser corrigidas quando a gente pega o forame infraorbitário, tá? E uma dica para também identificar fraturas, algumas vezes discretas do seio maxilar, é procurar, por exemplo, se eu tiver um conteúdo bem denso, né, formando o nível hidroaéreo, isso aqui não é uma sinusite, isso aqui é um hemossinus, tá? Então, o paciente tinha espessamento e densificação de partes moles e tinha nível hidroaéreo com um conteúdo denso, né? E aí, não esquecer de falar desse acometimento do forame infraorbitário, que, senão o paciente depois, se isso não for corrigido, ele vai evoluir com alteração sensorial na hemiface, né? Em todo o trajeto do V2, tá bom? E aí o V2 ele passa pelo assoalho da órbita e vem aqui pela parede anterior do seio maxilar. Nesse caso, pegava todo o trajeto do V2 aí, né? Então, avaliar as paredes orbitárias, ver se tem hemocinos, avaliar o forame infraorbitário, e eu sempre faço uma reconstrução 3D, porque eu acho que a fratura é muito difícil de ver. Então, quanto mais a gente manipular a imagem, mais fácil vai ser identificar essas fraturas. Em relação aos exames eletivos, aqueles que chegam em ambulatório, né, que chegam nas clínicas e não em hospital, a gente
A rinocinusite crônica, por definição, é aquela sinusite que demora mais de 12 semanas, pode ter etiologia, pode ser multifatorial, várias etiologias diferentes, e a gente vai encontrar alterações ósseas, né, que são sinais de que aquele processo inflamatório é um processo inflamatório crônico, como nesse caso, um espessamento e esclerose da parede, mas a gente também pode encontrar uma sinusite crônica com sinais de processo inflamatório agudo associado, como, por exemplo, com o nível hidroaéreo associado, e disso a gente também precisa referir, e também pode encontrar, às vezes, algo que esteja perpetuando aquela sinusite. Por exemplo, pode ser uma variante anatômica, pode ser um dente, como eu falei, um dente num processo inflamatório infeccioso crônico, né, que está levando àquelas alterações. Então, uma evolução que não é rara, né, e que a gente precisa saber identificar, das sinusite crônicas, aquela sinusite que dura mais de 12 semanas, são as poliposes, a polipose nasosinusal. A polipose nasosinusal, ela consiste na proliferação polipóide da mucosa, do teto da cavidade nasal e do etimoide. Então, a polipose, eu costumo dizer, olha, a polipose é uma doença difusa, né? Você vai ver esse acometimento difuso, mas ela é uma doença crônica. Então, assim, a gente vai conseguir observar que tem um aumento de volume na região da transição do etimoide com a fossa nasal, tá? E aí tem várias imagens, assim, que acabam simulando, mostrando que são pólipos. Ah, mas isso pode ser secreção? Eventualmente pode, mas aí se você olha em outros planos, muitas vezes você consegue identificar essa morfologia polipóide. Mas se mesmo assim tiver dúvida, você pode falar que tem uma imagem que tem imagens com conformação polipóide ou com muco/secreção associado, porque também pode ser, né? Mas lembrar que elas são sempre muito centrais, então são imagens polipóides centrais, né? Que tem uma atenuação e também sinal, né, se for na ressonância variável. Esses pólipos, eles não se impregnam, não realçam pelo meio de contraste, e na polipose a gente pode encontrar também uma colonização fúngica, tá? Como esse acometimento aqui nesse caso, né, num aumento de umas áreas de maior densidade, então isso pode ser por colonização fúngica. Olha no plano axial, eu já consigo ver aqui essa morfologia polipóide, né, ó, a densidade do pólipo é menor do que até a densidade da concha. Geralmente ele dá obliteração e alargamento dos ossos de drenagem, não é só obliteração como a gente vê na sinusite aguda, por exemplo, e simples, né, e também pode dar esse aspecto meio rarefeito das trabeculações etimoidais, que significam osteite, que é um processo inflamatório crônico, ou até é uma erosão, assim, uma rarefação, na verdade, mas não uma erosão grosseira, né? Em relação ainda aos processos inflamatórios crônicos, o que a gente precisa também conhecer? Então, a gente vai ter aquelas sinusites crônicas, como eu falei, que não evoluíram para sinusites, para polipose, mas pode ter também aquelas que evoluem para polipose nasosinusal e as que evoluem para infecções que estão associadas a infecções fúngicas. E qual a importância disso, né? As infecções fúngicas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser podem ser não invasivas, e daí essas causam pouco problema para o paciente, claro, fora a obstrução nasal e todas essas perda de olfato, hiposmia e tal, mas assim, problema grave como a infecção fúngica invasiva, né? Então, as infecções fúngicas invasivas, elas fazem esse paciente correr riscos de vida. Eu vou mostrar alguns casos para vocês. E as não invasivas, é importante que a gente levante essa possibilidade de não invasiva, principalmente naqueles pacientes que são imunossuprimidos ou que, por algum motivo, ficarão imunossuprimidos, né? Por exemplo, um paciente que vai ser submetido a uma quimioterapia, então esse paciente, algumas vezes, ele precisa tratar antes uma sinusite fúngica não invasiva, porque ela pode se tornar invasiva, tá? Então, aqui só mostrando uma sinusite, um micetoma fúngico, que é aquela bola fúngica, né, num paciente com 61 anos. Em idoso, essas bolas fúngicas são muito comuns, eles costumam, você vê uma imagem só arredondada, mas ela é densa, diferente dos cistos de retenção.
Na ressonância magnética, elas costumam ter um sinal alto e discretamente heterogêneo no T1, e na sequência ponderada em T2, elas são ricas, essas bolas fúngicas, elas são ricas em ferro, né? E aí elas acabam tendo um sinal muito baixo, que a gente chama de sinal do seio vazio, nas sequências ponderadas em T2. Você olha aqui, parece que não tem nada, e quando você olha nas outras sequências e também na tomografia, dá para ver que tem uma imagem lá arredondada, que é uma bola fúngica, né? Costuma dar pouco sintoma, mas a importância é principalmente assim, nesses pacientes que potencialmente podem evoluir para uma sinusite mais grave, tá? Então, a sinusite fúngica alérgica, ela costuma ser difusa, bilateral, o que eu falei, às vezes o paciente, ele pode até ter uma polipose nasosinusal subjacente, né, onde a gente tem essas áreas de maior densidade, significa que ele pode ter um maior depósito de ferro e dar aquele sinal do seio vazio também. Esses tecidos, né, que são tecidos desidratados e com colonização fúngica, eles podem levar à obliteração das vias de drenagem das cavidades paranasais. Nesse caso aqui, por exemplo, ele levava ao desenvolvimento de uma mucocele, né, que é um aprisionamento de secreção numa célula etimoidal supraorbitária, como nesse caso, acabava aqui aprisionando. Esse era um paciente que tinha sofrido um trauma, ele não tinha o globo ocular esquerdo, né? Então, às vezes, o paciente sofre um trauma, acaba obliterando via de drenagem, daí ele evolui para sinusite crônica, mucocele, né, como consequência. Aqui também, só para lembrar para vocês que uma sinusite, ela pode já abrir o quadro como uma sinusite fúngica invasiva, tá? As sinusites fúngicas invasivas, elas podem ser por aspergilos ou por mucormicose. A mucormicose é bem mais grave. E as não invasivas, elas podem se tornar invasivas, né? No indivíduo que inicialmente ele era imunocompetente e em algum momento ele se tornou imunodeprimido, né? Lembrar, então, que os fungos, eles precisam do ferro para proliferar, né? Então, o que acontece é que o fungo, ele destrói o endotélio, né? E aí ele provoca uma angioinvasão, daí a quantidade de ferro aumenta ainda mais, né? Porque acaba também tendo trombose vascular, necrose tecidual, aumento do ferro livre e aí aumento da disseminação. Então, é um ciclo que se perpetua, né? Aqui, só para mostrar para vocês, esse era um paciente que tinha uma infecção fúngica, que a princípio, ela poderia até não ser uma infecção fúngica invasiva, era uma infecção fúngica crônica, né? Era um paciente que começou a ter alteração visual e cefaleia. E aí, ele tinha uma obliteração de uma célula etimoidal posterior, aqui do lado direito, tá? De aspecto heterogêneo. E se a gente observasse melhor, tinha uma alteração de sinal aqui na gordura orbitária extraconal pós-septal, né? Além disso, tinha sinais tinha nível hidroaéreo, um outro processo inflamatório aqui associado, e essa bola fúngica que, na verdade, agora já tinha um aspecto invasivo, estava invadindo a órbita, né? Esse realce bem importante. Então, a gente precisa desconfiar de que isso aqui não é só uma sinusite simples, né? Se eu não procurar ativamente algum sinal de que ela pode estar indo além, né, do que só ao seio etimoidal, do acometimento, não está acometendo só o seio etimoidal, a gente muitas vezes deixa passar, e esse paciente pode ter uma complicação ainda maior. Aqui é um outro caso, esse já é um caso bem mais dramático, que era uma mucormicose rino-órbito cerebral, né? Geralmente essa mucormicose, ela comete pacientes imunodeprimidos, tá? Então, diabéticos, descompensados, eles acabam sendo acometidos, mas esse paciente, ele era imunocompetente, foi um paciente que foi ao Marrocos, esse tipo de mucormicose só tinha lá no Marrocos, mas o padrão de imagem é semelhante ao que a gente vê aqui, nas mucormicoses em pacientes imunocomprometidos. Então, ele tinha, olha, essa sinusite esfenoidal aqui, né? Começou com essa sinusite cefaleia e dor retrobulbar à esquerda. A gente já olhava, já tinha então uma proptose, né? À esquerda.
Olha, então alguma coisa estava acontecendo. Se você olhar a musculatura aqui na ressonância magnética, o normal é que a musculatura ocular extrínseca ela se impregne pelo meio de contraste, só que do lado esquerdo eu via que o reto lateral até se impregnava, mas o reto medial, parte do reto superior e reto inferior não se impregnavam. Então ele já tinha aqui necrose da musculatura ocular extrínseca, ele fez uma isquemia do nervo óptico, né? Esse paciente rapidamente evoluiu para uma destruição do globo ocular, né? Tipo, ele também fez abscesso fúngico cerebral por extensão, então um quadro dramático mesmo, né? Aqui a gente conseguiu identificar as hifas do que foram identificadas numa biópsia nasal e dele teve que ser submetido a uma exanteração, né, a retirada do globo e de todas as estruturas. Teve extensão, inclusive, contralateral, mas o globo direito conseguiu ser manipulado. Essa perda visual esquerda que a gente chama de sinal da palheta de guitarra, que é tipo, porque o olho ele vai murchando dessa maneira aí, né? Então tinha esse abscesso fúngico também. Em 2 meses ele teve essa interação e foi por essa mucormicose aqui. Só que ela é bem rara no Brasil, né? Mas na África e na Ásia. E aí, só para lembrar também, outros casos, né, de processo inflamatório unilateral, como eu falei para vocês, pode ter alguma coisa obliterando. Então, olha, o predomínio é unilateral, então eu preciso procurar algo que esteja levando a essa sinusite de predomínio unilateral. Nesse caso, tinha um pólipo antrocoanal, né, que acometia a coana e se projetava aqui para a fossa nasal. O pólipo antrocoanal, ele não se estende, ele não costuma se estender para a fossa nasal através do infundíbulo aqui do complexo osteomeatal. Geralmente ele vem pelo osteomaxilar acessório aqui, mais posterior. Ele é comum em meninos, né? É aquele pólipo de Killian, que a gente chama. Então, adolescentes com obstrução nasal unilateral, que piora na expiração, a gente deve tentar encontrar alguma coisa que possa estar levando àquela obstrução. Então, avaliar as coanas também e a rinofaringe, né? Isso tudo deve ser avaliado. Aqui era um caso de um papiloma invertido. O papiloma invertido, ele é uma lesão. O paciente chegou com esse quadro de obliteração do seio maxilar e da fossa nasal do lado esquerdo, então parecia que tinha realmente uma obliteração e essa extensão, né? E aí uma espícula óssea aqui no teto do, do seio maxilar. Daí, olhando retrospectivamente, esse paciente ele tinha uma imagem lá há muito tempo atrás que tinha esse aspecto arredondado e tinha essa hiperostose aqui próxima também. Então, na verdade, era um papiloma invertido. A gente, mesmo tentando fazer o diagnóstico, muitas vezes esse diagnóstico é feito de maneira retrospectiva, né? Mas se por acaso a gente tivesse desconfiado que tinha uma hiperostose, aqui uma espícula óssea, a gente poderia desconfiar desse tumor e mandar o paciente fazer uma ressonância magnética. Por quê? O papiloma invertido, ele é um tumor que, apesar de benigno, predispõe à malignidade, tá? Aqui é um outro caso de papiloma invertido, né? Mostrando que ele dá esse aspecto cerebriforme, que é um realce bem... no T2 ele tem esse aspecto assim, e também, às vezes, no pós-contraste também tem um aspecto cerebriforme. Então, nunca esquecer de olhar exames anteriores, quando a gente estiver diante de qualquer lesão de seios da face, porque, às vezes, o exame anterior faz com que a gente... então isso aqui provavelmente não é uma sinusite tão simples, ele deve ter alguma coisa que acabou crescendo, né? E nesse caso era um papiloma invertido. E aí, também, só outro exemplo de acometimento unilateral, foi um paciente que tinha uma mucocele, tinha essa obliteração de célula etimoidal supraorbitária, tinha também uma obliteração do seio esfenoidal, o paciente tinha sofrido um acidente de carro na face, então as mucoceles, elas são aprisionamento de secreção, que acaba sofrendo uma degradação, um componente hiperproteico, tem microhemorragias ali, e ele acaba sofrendo um acúmulo de componente hiperproteico,
que ela costuma ter restrição à difusão e esse aspecto insuflativo, mas a gente vê que tem mais um remodelamento ósseo do que uma erosão grosseira em si, né? Então, aqui é um remodelamento, esse quadro era uma mucocele de célula timoidal supraorbitária do lado esquerdo, né? E ela está geralmente relacionada a trauma quando ela é frontal, e a timoidal está relacionada a trauma, ela causa esse remodelamento e pode comprimir estruturas adjacentes, como nesse caso, que acabou comprimindo o bulbo ocular, né? Já a mucocele do seio maxilar, ela geralmente está associado a um tumor. Então, nesse caso, a gente tem duas coisas aqui diferentes. Um tumor, né, que realçava aqui pelo meio do contraste, e ao redor do tumor, uma mucocele, tá? Que era esse aprisionamento de secreção com conteúdo hiperproteico. Lembrar que o nosso papel, assim, quanto de diagnóstico por imagem, avaliando uma tomografia e uma ressonância, não é dar o diagnóstico desse tumor maligno, mas a gente precisa falar que existem sinais de que esse tumor pode ser maligno, né? Então, se tem erosão grosseira, tá? Aqui ele tinha uma erosão já um pouco mais grosseira aqui anterior, com extensão para partes moles, então esse paciente merece fazer uma ressonância. A gente precisa indicar que se faça uma ressonância, né? Aqui é um outro caso de carcinoma epidermoide, também a gente vê que é uma lesão expansiva, grosseira, a gente vai precisar falar se tem extensão para a órbita, como nesse caso, extensão para o ápice orbitário aqui, né? Para a fossa pterigo-palatina, fossa nasal, para partes moles, né? Obliteração de via aérea. Então, esse é um paciente que precisa, o papel do radiologista é principalmente estadiar essa lesão e não fazer o diagnóstico. E uma das poucas vezes que a gente consegue dar uma sugestão quanto ao diagnóstico nos tumores de fossas nasais é no melanoma, porque eventualmente o melanoma nasal ele tem o sinal alto no T1, né, pelo depósito de melanina, e um sinal baixo no T2. E a gente acaba pensando nesses casos, dá para a gente ir um pouco além. Não é só uma lesão polipoide que erodiu a concha, mas uma lesão polipoide que levou a que tem um hipersinal no T1, que pode ser um melanoma. Então, assim, só para fazer um breve resumo do que a gente viu, os seios da face, toda vez que eu estiver diante de um acometimento difuso em seios da face, eu devo procurar o quê? Nível hidroaéreo e secreção bolhosa. Se eu tiver nível hidroaéreo e secreção bolhosa, eu vou pensar que esse é um acometimento agudo, né? E esse acometimento agudo, ele pode ser um acometimento inflamatório infeccioso, ou pode ser um acometimento, por exemplo, traumático ou pós-cirúrgico, né? Como nas cirurgias ortognáticas, que também vão ter hemocinos, né? Vai ter nível hidroaéreo, ou nos processos traumáticos a gente vai ter nível hidroaéreo. Agora, se eu tiver esclerose, um acometimento difuso, mas tiver esclerose ou rarefação de paredes ósseas, eu estou diante de um processo crônico. Quando no processo crônico eu observar alargamento de complexo osteomiatal e de recesso esfenetimoidal, eu devo pensar nas poliposes, tá? E procurar aqueles pólipos em outros planos. Se eu tiver um processo levemente expansivo e com várias cavidades hiperdensas, eu devo lembrar da sinusite fúngica alérgica também. Quando o acometimento não é difuso, mas sim unilateral, a gente pode, se tiver nível hidroaéreo e secreção bolhosa, ele pode ser agudo e a gente vai procurar um foco inflamatório infeccioso. Por exemplo, uma sinusite odontogênica ou fúngica, né? Que pode evoluir, pode evoluir para isso. E se ele tiver um alargamento do ósseo de drenagem, né, for predomínio unilateral e tiver um alargamento do ósseo de drenagem, eu devo lembrar que pode ser uma lesão expansiva. Se for uma lesão expansiva e tiver erosão grosseira, provavelmente é uma lesão maligna. E aí tem que fazer ressonância e a gente vai falar a extensão dessas lesões. Se eu não encontrar erosão grosseira e sim um remodelamento ósseo, talvez tenha uma lesão expansiva subjacente também, mas de menos agressividade. Mas mesmo assim eu preciso fazer a ressonância magnética para tentar diferenciar essas lesões, né? Então, as lesões de crescimento lento, a gente pode ter os pólipos,
né? Mas também pode ter lesões que, apesar de não ter o crescimento tão lento, elas simulam lesões de crescimento lento. Então, o linfoma tem aspecto de crescimento lento, ele faz remodelamento ósseo, o melanoma no começo também faz remodelamento ósseo, né? Aí tem ainda os papilomas e a mucocele, que são lesões benignas. Todos esses devem ser submetidos à ressonância. Se essas lesões realçarem, então é uma lesão sólida e tem que ir para a biópsia. Se elas não realçarem, elas podem ser uma mucocele, e aí o paciente vai ser submetido a uma cirurgia endoscópica para abrir aquela via de drenagem, drenar aquela secreção hiperproteica, né? Pode ser também fungo, que o fungo não realça, o que realça é a mucosa, ou pode ser um pólipo inflamatório, que também não realça. Então é isso. Obrigada a vocês. Eu fico à vontade para perguntas, caso queiram perguntar alguma coisa. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Ula, também. Excelente explanação. Antes de passar a palavra para Tiago, que eu sei que ele tem um monte de perguntas para você, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação você tem na tomografia, por exemplo, você tem lesões insuflativas, com aspecto insuflativo, podem ser lesões polipóides, sim, mas assim, mais heterogêneas. Você optaria por injetar na tomo ou você eventualmente sugeriria prosseguir para uma ressonância, por exemplo? Se daqueles seios, por exemplo, onde você vê aquele aspecto muito insuflativo e muito heterogêneo. Polipose, a gente não injeta. Hum, Tá? Eu não hum. sugiro. Mesmo que seja Ao bastante menos que a heterogêneo, gente só se. suspeite de uma complicação, Tá. né? Mas assim, se tem aquele aspecto heterogêneo, bem central, né? Obliterando e alargando, mas de maneira difusa, a gente não costuma injetar, porque Não é costumo pouco injetar. provável que ele tenha uma lesão focal ali atrás. Eventualmente, quando a lesão é unilateral, né? Eventualmente, e se você não vai seguir, porque assim, é diferente se você trabalha no hospital e você sabe que aquele paciente vai voltar para fazer a ressonância, tá ali internado. Mas quando você está numa clínica, né? Você não sabe nem se ele vai voltar, não sabe nem se o convênio dele vai cobrir o que é. Então, às vezes, Isso. quando é unilateral e tem algum sinal de agressividade, a gente injeta, né? Algum sinal de erosão ou de que está Erosão, alterando, sei. mas só quando é mais focal. Quando é assim, de maneira difusa, não. Ao menos que tenha também desconfie de que pode ter uma extensão, né? Assim, alguma complicação. Certo. E no pólipo antroconal, você costuma sugerir a ressonância, no caso, Não. ou para na tomografia mesmo? Geralmente a gente para na tomografia, porque para o médico, assim, ele já está suspeitando que é um pólipo antroconal. Aí, se Ah, o aspecto, por exemplo, se for um menino, mas isso assim, é um rapaz jovem, entendeu? Agora, um pólipo antroconal num idoso, aí não é um pólipo antroconal, é um isso. pólipo, Tá. quer dizer, é um pólipo antroconal também, pode ser que vai do antro até a coana, mas ele é um pólipo que pode ser qualquer tumor, pode ser qualquer tumor, pode ser um tumor Certo. maligno, inclusive, de crescimento lento, né? Agora, assim, Tá. o pólipo antroconal clássico, que é esse de menino, adolescente, né? Aí esse não, esse eventualmente, assim, se ele também for clássico para o médico. Agora, se você não souber, por exemplo, o que poderia ser? Poderia ser um hemangioma, e aí realçar, mas geralmente o otorrino, ele vê o Ele já aspecto. vem. Tá, É, entendi. Já depende vem muito mais típico. contato, Uhum, né? Eu acho, uhum. aquele contato com Certo, outro. entendi. Tiago? Perfeito. Primeiro, parabenizar, né, e agradecer pela excelente aula, sempre super didática, então não tenho o que falar, mas eu queria trazer algumas dúvidas, que eu acho que são dúvidas mais comuns, porque o exame de seios da face, ele passa uma falsa impressão de ser um exame mais simples, mais tranquilo, mas às vezes a gente cai do cavalo com essas situações. A gente viu vários exames aqui na aula, vários exemplos que são bem complexos, bem difíceis mesmo de fazer um diagnóstico e que o papel da gente acaba mudando a conduta, mudando a condução do paciente. E pensando nisso, algumas
alguns questionamentos que eu fiquei ao longo. O primeiro deles, foi citado que existem inúmeras variações anatômicas, né, nos seios da face, e algumas delas foram citadas a importância de obstruções e outras questões, mas no dia a dia, quais dessas variações normalmente descreve, sempre descreve? Como que é a sua rotina nessa questão em relação às variações anatômicas dos seios da face? Tá. Bom, Tiago já, eu tenho que falar que ele também já ficou comigo bastante tempo, né? Ele já sabe mais ou menos isso aí. Mas isso varia, mas eu acho bom falar assim, isso é muito variável de serviço para serviço. Alguns serviços optam por descrever todas as variantes anatômicas, assim, de maneira exaustiva, assim. Os serviços que eu trabalho e como eu trabalho, eu não costumo descrever, porque acho que impacta no nosso. Eu acho que é importante que a gente saiba procurar identificar algumas variantes anatômicas, né? Mas impacta no nosso dia a dia se a gente ficar descrevendo todas as variantes anatômicas dessa maneira, né? Então, assim, o que que eu costumo descrever? Eu costumo descrever as conchas bolhosas de maneira geral, a gente costuma descrever. Por exemplo, as fóveas etimoidais, né? A gente costuma. Qual é a importância da fóvea etimoidal? É porque o encontro da fóvea etimoidal com a lâmina cribiforme é onde entra a artéria etimoidal anterior, né? Então, assim, bem assim, por exemplo, aqui é a lâmina cribiforme, aqui é a fóvea, aqui entra a artéria etimoidal anterior. Se eu tenho uma simetria muito grande da fóvea, né? Quanto mais fina também for essa minha lâmina lateral aqui, maior a chance do cirurgião endoscópico lesar essa artéria etimoidal anterior. Então, é mais fácil lesar a artéria etimoidal anterior, é mais fácil entrar na fossa craniana anterior. Então, a fóvea é uma coisa interessante, eu acho que a gente também deve falar nas grandes variações das fóveas, né? Que mais? Aí, por exemplo, se o paciente se ele está fazendo uma toma de seios da face para uma cirurgia de macroadenoma, por exemplo, porque ele vai ser submetido a uma cirurgia endoscópica para retirada de um macroadenoma. É muito importante a gente falar do esfenoide, né? Ver se ele tem, por exemplo, um septo ósseo que vai se ligar ali à artéria carótida, ao canal carotídeo, que se esse canal carotídeo ele é deiscente ou se ele tem um septo ósseo. Então, de maneira geral, a gente não descreve todas as variações anatômicas, não. Mas, por exemplo, naquela paciente da célula de Onode, que acabou obliterando o recesso esfenotimoidal, ela fez uma sinusite esfenoidal e evoluiu com trombose de seio cavernoso. Foi a célula de Onode que causou aquilo ali, junto com o processo inflamatório. Então, eu tenho que saber, eu descreveria aquilo, né? Mas um exame normal, que o paciente está no pronto-socorro, não vai ser submetido a nada, uma sinusite simples, eu não costumo descrever as variantes anatômicas, a gente não costuma. Mas eu deixo claro que aqui em São Paulo, algumas pessoas descrevem. Assim, dependendo do laboratório, eles acabam descrevendo bastante. Aqui a gente que trabalha mais em hospital descreve menos, eu acho. Perfeito. E ainda nessa ideia, falando justamente de manipulação cirúrgica, eu acho que se encaixa bem nisso, né? Dependendo do procedimento que seja informado, que vai ser realizado, a gente acaba valorizando mais uma ou outra dessas alterações, dessas variações, né, que possam interferir. Avaliar a célula de Onode, como foi dito, ou até o próprio canal o óptico, tudo isso pode acabar influenciando quando a gente está pensando no contexto da cirurgia, né? E falando ainda nessas alterações, cada vez mais a gente está vendo que é uma coisa, a parte do que foi falado aqui na aula, a gente vê aumento do número de preenchimentos, de materiais preenchedores de face e procedimentos estéticos de forma geral, que é outro tópico que fica essas discussões, se descreve sempre, se não descreve, em relação à face. E como o exame de seios da face acaba sendo um exame rotineiramente solicitado, a gente vê bastante. É, Então, E assim, isso é uma coisa que a gente até eu nem abordei aqui, mas assim, cada vez mais a gente tem visto complicações relacionadas a procedimentos estéticos, né? Cada vez mais. A gente que faz face toda semana eu vejo, toda semana. Complicação. E depois, então, que começou todo mundo a fazer, que é livre, todo mundo pode fazer, piorou, né? Então, assim, a gente tem visto bastante.
De maneira geral, quando não tem nada... por exemplo, numa sinusite, o que eu costumo descrever? Aspecto heterogêneo do subcutâneo da face, e que até eu mudei, porque antes eu falava assim, que pode estar relacionado a procedimentos estéticos, mas um colega me falou que ele escreve que pode estar relacionado a procedimentos dermatológicos, porque tem paciente que não gosta que fale que é procedimento estético. Eu adorei, aí eu mudei também para procedimentos dermatológicos. Então, ao menos que tenha... Então, se não tiver alteração, eu falo assim, tá? Heterogêneo, que pode estar aspecto heterogêneo, que pode estar relacionado a procedimentos dermatológicos. Agora, se tiver alguma coisa que eu acho que, por exemplo, lesaram o ducto parotídeo principal, numa bichectomia, por exemplo, né? Tiraram a gordura de bichar, lesaram o ducto parotídeo principal, e aí eu vou falar que tem material de preenchimento estético, tal. Aí, se o preenchimento estético tiver relação com, né, ou ele tiver, a gente já viu alguns casos de injetarem dentro do ducto parotídeo, o paciente fazer parotidite por injeção dentro do ducto parotídeo, né? Já viu injetar dentro do forame infraorbitário aqui, e aí o paciente fazer neuralgia do trigêmeo, né? Fazer uma neuralgia do trigêmeo porque injetaram no V2. Então, quando tem a ver com o dado clínico, eu falo claramente o que é. Mas se não tiver a ver, eu falo só que é heterogêneo e que está relacionado a procedimento dermatológico. Eu fico falando que tem áreas calcificadas, áreas não, a gente não fica falando muito. Perfeito, obrigado. Nada. Obrigada. Gostei da dica de procedimentos dermatológicos, vou usar também. Achei Eu acredito mais, em você mais também. suave. Mais suave. Deixa eu parar de... Eu não sei se alguém fez alguma... Eu estou procurando alguém no chat, quer fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, a hora é essa. Raíssa, Raíssa, nossa representante também da Neuro e Cabeça e Pescoço. Não sei se ela tem algum questionamento. Sobre a síndrome do seio silente. Uhum. Daniela está perguntando sobre a síndrome do seio silente. O que exatamente, Dani? Hum, qual a sua dúvida? Ela está escrevendo? Rosângela já está pedindo uma aula sobre os achados nos procedimentos dermatológicos, mas nos seios da face, Rosinha? Não Mas sei se... Ou ela já quer progredir para a parte não sei se da ultrassonografia, aí tem que ser a colega nossa que faz, Marcelinha. Uhum. Sim, ela está perguntando se na síndrome do seio silente você sugere no laudo. Sim, quando eu tenho certeza, Daniele, assim, às vezes a gente não dá para ter certeza, né? Ai, peraí. Às vezes a gente... Eu saí, o que eu fiz, hein? Parei só os slides, né? Interromper compartilhamento, pronto. Foi, Não, isso. quando eu tenho certeza que é um seio silente, quando que eu tenho certeza que é um seio silente, assim? Geralmente, você tem uma atelectasia ali do processo uncinado, ele fica lá grudado ali na porção do epicanto medial inferior ali da órbita, né? E o seio fica muito pequeno e ele costuma ser meio denso, né? Aquele conteúdo é denso, porque eles falam, quando eles abrem o seio, sai tipo uma cola, né? Que eles falam. Então, e aquele material é bem denso. Então, e geralmente está associada à enoftalmia também, a síndrome do seio silencioso, na verdade, então não é uma secreção, né? É um seio que foi atelectasiando e fica aquela estrutura ali, e na verdade, quando eles abordam, é mais por questão estética, eles não têm indicação de abordar, assim. Mas a maior confusão é quando tem enoftalmia e ele é denso e eu vejo bem essa atelectasia, eu falo que é compatível com síndrome do seio silencioso. Agora, se eu se eu vejo assim que é um pouco lateralizado, mas não é tão grudado,
né? Às vezes pode ser um seio hipoplásico que está preenchido por secreção. Então, mais uma vez, eu lembro, olhem os exames anteriores, porque às vezes você vai lá no exame anterior, ele não estava preenchido, né? E se não, se eu tiver em dúvida, eu falo que pode corresponder a um seio hipoplásico preenchido por material com atenuação de partes moles e admitindo o diagnóstico diferencial com um seio silencioso, né? Uma telectasia de seio maxilar, seio silencioso. Aí eu ponho a minha dúvida lá, quando eu não tenho certeza. Mas eu costumo ter certeza só quando está grudado o processo uncinado e quando tem a enoftalmia. Nada. Ótimo, Isso é. muito bem. Rosângela está dizendo que a aula é sobre TC mesmo, viu? Ela está dizendo que você encontra muitas complicações nos procedimentos dermatológicos e que sugere uma nova aula sobre isso. Vamos negociar, Ula. Ai, ai, tá bom. Vamos lá. Alguém mais? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, a gente já passou do horário também. Desculpa, eu Enfim. demorei um pouco aí. Não, não, não. A gente passou do horário aqui porque a discussão foi boa e a aula foi maravilhosa. Então, não tem nada de pedir desculpa. Foi maravilhoso, perfeito. Eu aqui tenho que agradecer. Tiago, alguma coisa mais? Não sei se Tiago quer falar. Não, não, era isso também. Parabéns mais uma Pronto. vez. Bom, Obrigada, de qualquer obrigada. forma, Obrigada só aí. tenho a agradecer, Ula. Muito boa, aula super didática, aprendi demais, revisei muito, foi excelente. Acho que as dicas são muito pertinentes e é muito bom contar com essa sua visão de hospital, de urgência, de eletivo também, porque isso é uma visão geral que para a gente é importante, sabe? Mesmo que a gente esteja em clínica. Muitas vezes a gente está num plantão de hospital, a gente se depara com um caso de urgência, ou a gente pega um caso desse na ressonância, por mesmo estando em clínica, mas pega um caso de complicação, então é importante a gente ter essa visão, sabe? E Sim, sua essa aula foi muito esclarecedora, com certeza aprendemos bastante. E quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente possa conversar sobre os procedimentos dermatológicos. Quem sabe? Vamos pensar nisso aí. Tá rolando. De qualquer forma, fica aberto aqui o convite para as pessoas que não são da Nova também. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro de 6h30, um encontro bem objetivo. Na próxima semana a gente está conversando com outro colega nosso muito querido, Cláudio Regis, né, do Ceará. Cláudio é da área de músculo esquelético, possivelmente ele vai conversar com a gente também sobre algum tema do músculo esquelético. E aí eu passo para vocês, caso vocês queiram participar, será um prazer participar aqui com a gente também. E Ula, muito obrigada por aceitar esse Obrigada. convite, foi Só vou responder a maravilhoso. última, a Catarina, que ela Ah, perguntou se tá, eu não vi. Sim, costumava desculpa. quantificar. Não, eu não quantifico. Eu dou o desvio ou não dou, porque se você fala que é leve, aí o convênio não cobre a cirurgia e aí eles vão te ligar para você tirar o leve. Então, a gente costuma fazer assim, ou dá septo nasal sinuoso ou desviado, né, com ou sem, mas nunca leve, moderado e acentuado. Se quiser Ah, acentuado, pode pronto. dar, porque não vai dar problema, mas leve eu não costumo escrever, nunca. É verdade, isso é um problema, porque o otorrino liga para a gente, por favor, mas a gente viu na clínica, clinicamente, a gente viu que a coisa é importante, se você botar leve, o convênio não libera, é verdade, isso aí a gente tem, geralmente é um problema bem constante, É. verdade, Então, aí é melhor evitar. com certeza. Obrigada, gente, obrigada, adorei. Adorei que o Thiago está aí também Pois agora, é, e todo todos os dias. participando aqui ativamente, seu pupilo. É. Muito bom, gente. Beijo, Ju, Pois, muito também aí. obrigada Obrigada. e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Obrigada, Ula. Um gente. beijo Boa bem noite, grande. Obrigada obrigada. a todos. Boa noite. Boa Tchau, tchau. Tchau. Boa Boa noite. noite.